Olá meninas, como prometido, vamos começar a primeira aula da nossa disciplina de citologia, Introdução à Vida. Aqui a gente vai ver basicamente as origens da vida, as origens do universo, as origens da nossa espécie, da espécie humana. Então vamos lá. Bom, a gente vê aqui nessa imagem uma sequência, né? Então a gente vê o nascimento, fase adulta, né? A geração de uma nova vida, aí aqui envelhecimento e depois a morte. E aí eu pergunto para vocês, o que é vida? O que é vida para vocês? Reflitam um pouco, pensem, depois eu quero saber a resposta. Há duas teorias principais de origem do universo. A primeira teoria é a teoria do Big Bang, que é a teoria científica, e a segunda teoria é a teoria do criacionismo. O que diz a teoria do Big Bang? Ela diz que a Terra surgiu há 10 a 20 bilhões de anos atrás e foi através de uma explosão que liberou fragmentos, depois teve a formação da Terra. Então a teoria do Big Bang é a teoria aceita atualmente, tá, no meio científico. Entretanto, nós temos a outra teoria, que é a teoria do criacionismo, que é a teoria religiosa. E ela diz que a vida é fruto da ação de um ser criador, de um ser superior. E essa teoria ela é baseada nos textos bíblicos, principalmente nos capítulos de Gênesis da Bíblia, tá? Mas aí eu pergunto, qual das duas teorias faz mais sentido? Isso depende. Cada pessoa acredita em uma teoria. E nem tá certo, nem tá errado, uma teoria tá certa, outra tá errada, não. Cada um tem uma opinião formada sobre isso e eu respeito todas as opiniões, certo? Eu tenho a minha opinião também, então cada um tem uma opinião diferente sobre esse assunto. Agora a gente tem uma outra imagem aqui, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente falou um pouquinho sobre a origem do universo e agora a gente está falando sobre a origem da vida. E na origem da vida a gente tem duas teorias aceitas, né? Primeiramente a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. Vamos para a palavra primeiro, depois eu explico o que é cada uma. Quando a gente tem o A na frente das palavras, a gente tem sentido de não. Então a gente tem aqui a biogênese, então a não. Bio, que a gente tem nas duas palavras, é vida. E gênese é formação, origem. Quando a gente fala de abiogênese, significa que a formação da vida ela não provém de outra vida pré-existente. Já a biogênese, a vida provém de uma vida pré-existente. Igual está escrito aqui, ó, as origens da vida. A biogênese foi proposta por Aristóteles, né? E acreditava que a teoria surgiria a partir da água, do lixo, da sujeira, ou seja, de compostos que não eram vivos, certo? É uma geração espontânea. Já a teoria da biogênese, proposta por Redi em 1626, ela propunha que a vida ela era produzida a partir de uma vida pré-existente, né? E aí foi nessa época também que eles descobriram os micro-organismos. Olhando esses três frascos aqui, a gente consegue comprovar essa teoria. Nesse primeiro frasco, a gente vê que tem uma tampa aqui, né? Que impede a entrada de qualquer substância externa. Já aqui não tem tampa e aqui tem uma gaze por cima do frasco. Os pesquisadores colocaram dentro desse frasco pedaços de carne, né? E a gente sabe que carne em decomposição, ela produz micro-organismos. E aqui a gente observa que com a tampa, as moscas elas não conseguiram entrar nesse frasco. E as larvas não foram depositadas. Já aqui, sem a tampa, a gente observa que as moscas conseguiram deixar essas larvas, né, sobre essa carne. E aqui não foi possível por causa da gaze, né, que estava em cima. Então, a teoria da biogênese propondo que a vida ela existe a partir de uma vida pré-existente. Que foi
o que foi comprovado por Pasteur. Não sei se vocês conhecem, vale a pena conhecer a vida dele, é muito interessante. E ele comprovou essa teoria através desses experimentos nesses frascos. Bom, a outra teoria revolucionária proposta por Oparin em 1938 é uma teoria que tentava explicar a origem da vida na Terra, no nosso planeta, né? E ela dizia que a vida surge, os primeiros organismos surgem na Terra como bactérias, né? Então aqui a gente tem um ciclo. Esse ciclo produz moléculas que irão gerar células, que irão gerar organismos, seres eucariontes. Então essa teoria revolucionária ela é explicada e utilizada até hoje. Aí a gente chega na teoria da evolução, né? O que é a evolução? Processo através do qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, dando origem a espécies novas. A gente sabe que a nossa teoria da evolução é a partir do macaco, né? Muito se fala sobre isso, que a nossa origem provém do macaco. E é por causa da semelhança embrionária também, né? A gente tem aqui alguns organismos, alguns seres vivos, e a gente nota que os embriões são semelhantes uns aos outros, né? Então eles provaram que a gente tem muitos ancestrais em comum, né? Muitos ancestrais, muitos animais que têm a semelhança com as nossas células, com o nosso organismo. Por isso que na pesquisa a gente utiliza camundongo, a gente utiliza alguns animais que têm um organismo parecido com o nosso. Uma evolução que a gente teve também foi o apêndice, né? O apêndice foi uma evolução nossa, que hoje em dia a gente tem mais problema com o apêndice do que qualquer outra coisa, né? Ele não é mais utilizado. Darwinismo. O darwinismo acreditava que as espécies se adaptavam ao longo do tempo, de acordo com o meio em que elas viviam, né? Então, aqui é uma das teorias. Eles acreditavam que as girafas, as que tinham um pescoço curto, por não conseguirem alcançar a árvore lá no topo, elas não sobreviviam. E aí as que tinham o pescoço mais comprido eram selecionadas naquele ambiente, porque elas conseguiam se alimentar, elas conseguiam buscar os frutos mais altos, que eram os melhores frutos, né? Então, por isso que comprovaram essa teoria de Darwin. E aqui a gente tem nós, homens, né? Nosso ancestral em comum, o macaco, que evolui, certo? E aqui a gente começa a ter alguns aspectos da evolução, então a coluna ereta, o polegar também, que auxiliou muito esse processo de segurar materiais, né? Então aqui está segurando um objeto, aqui também. E a gente começa a ter uma involução, né? Porque uso do celular, uso do computador. Claro que essa imagem aqui é um desenho que foi feito, né? Não significa que a gente vai chegar, todo mundo vai chegar a ter uma coluna dessa forma. Entretanto, é uma involução que está ocorrendo com o homem hoje em dia. E aqui, para finalizar, tem uma imagem dos reinos bonitinhos, que são os que a gente vai estudar um pouquinho, né? Aqui a gente tem as bactérias, aqui a eubactéria, o reino protista, o reino fungi, o reino plantae, né? As plantinhas, e aqui nós, o reino animalia. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, espero que tenha facilitado esse processo, né? E bom estudo para vocês!